Bom dia a todos, que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus possa estar nos nossos corações. Agradeço a todos pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã radiosa. Vamos, aqueles que desejarem, podem fechar os olhos para uma melhor conexão com a espiritualidade superior, junto a cada um de nós, para nos fortalecer, para nos amparar. Esses amigos que já estão cuidando de forma particular de cada um de nós, já identificando todas as nossas necessidades, os nossos desafios que trazemos no nosso íntimo, agradecendo aos nossos mentores individuais por todo amparo, por todo auxílio, desde o início da nossa encarnação. Vamos nos ligando com a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, pedindo que a nossa mãe querida possa nos confortar os nossos corações, as nossas dores. A nossa mãe que passou pela difícil prova de ver o seu filho amado sendo crucificado, pedindo que ela possa nos envolver no seu manto azul fluídico de paz e muito amor, e junto da nossa mãe querida, que ela possa nos aproximar de Jesus, o seu filho amado, nosso mestre, ao qual agradecemos pelo seu evangelho de amor, pedindo ao mestre que possa nos auxiliar no entendimento para que nós possamos conseguir permitir que o evangelho faça a transformação íntima em cada um de nós, em cada um dos nossos corações. A partir do nosso desejo sincero dessa transformação, agradecemos a Jesus, pedindo que Ele possa nos auxiliar. E neste momento, que Ele possa permitir que nós estejamos em uma conexão mais íntima com o nosso Pai maior, com o nosso Pai Criador, ao qual vamos nesse momento sentindo, vibrando dentro de nossos corações, a partícula divina de amor que é luz, que trouxemos ao sermos criados. A Deus, o nosso Pai, vamos agradecendo através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, na medida que nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Então pedimos amparo e a permissão para darmos iniciado a preleção desta manhã. Graças a Deus e que assim seja. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus possa estar presente nos nossos corações. Meu nome é Cláudio, com muita alegria, estou novamente aqui nesta casa, nesse trabalho maravilhoso. A proposta de tema para nós refletirmos hoje é a parábola dos talentos. Esta é uma das parábolas de Jesus muito conhecida de todos nós, né? Ela está descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no versículo de 14 a 30. Conta que é uma das várias formas que Jesus usou para explicar sobre o reino de Deus, para trazer um pouco de clareza sobre o nosso Pai, porque antes a gente tinha uma visão muito obscura de Deus, do nosso Pai, né? E Jesus contou através das suas parábolas, ele pegava temas complexos, através de histórias simples, que nós pudéssemos alcançar, ter esse entendimento. E conta nessa parábola que um senhor ia fazer uma viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. São 3 servos. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1 talento. A cada um de acordo com a sua capacidade. E partiu para a viagem. E passado... E após essa divisão, o que recebeu 5 talentos, ele saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5 talentos. Ele multiplicou. O que ganhou 2 talentos também fez da mesma forma, não teve dúvidas. Ele saiu e se colocou a trabalhar, a negociar e conseguiu outros 2 talentos. Conseguiu multiplicar. E o terceiro, que ganhou 1 talento, ele saiu temeroso,
cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro. E depois de muito tempo, o Senhor voltou para acertar contas com eles. Então, o que tinha recebido 5 talentos, apresentou outros 5 que o Senhor confiou, e o Senhor parabenizou, ficou muito satisfeito e afirmou: Você foi fiel no pouco, e eu o porei no muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Da mesma forma, fez com o que tinha, com o servo que tinha ganhado, tinha recebido também 2 talentos. Apresentou outros 2 talentos e falou da mesma forma. Ficou satisfeito com ele. Falou que você foi fiel no pouco e eu porei no muito. Por fim, o que tinha recebido 1 talento, ele começou a dar um monte de explicações, que o Senhor é severo, explicando, tentando justificar, e acabou que ele não teve como se justificar. O Senhor chamou ele de negligente e falou: se você sabia, você poderia ter ao menos entregado o meu dinheiro para os banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse ao menos os juros. E é uma passagem muito linda e simples que podemos tirar valiosas lições. E não temos a pretensão de aprofundar, mas basicamente Jesus vem nos alertar como está a nossa relação com Deus. Eu estou sendo negligente? Ou dentro das minhas possibilidades estou fazendo bom uso dos bens que eu recebi? Estou praticando a caridade, estou auxiliando no meu lar, estou procurando ser uma pessoa pacífica ou sou uma pessoa que tumultua, aquele do contra, aquele que nada está bom? Porque às vezes a gente pensa nos talentos apenas como bens materiais, mas aos olhos de Deus é muito importante que nós tenhamos virtudes, as nossas ações possam promover a paz, onde quer que nós nos encontremos. Às vezes pode existir um grande problema na nossa sociedade e eu pensar assim, não foi eu que causei, então eu cruzo os braços, eu fico achando que é o governo que tem que resolver, que é o outro país, mas a gente precisa, como filhos de Deus, irmãos, todos nós somos uma grande família, nós procurarmos ver como eu posso fazer parte da solução desse problema, através das preces, através das orações. Se eu não sou uma pessoa que tem a condição, o tempo para ir lá na linha de frente, mas se eu tenho recurso material, eu posso estar sustentando alguma ONG, alguma equipe, as pessoas sinceras que se dedicam para esse trabalho. Mas é muito importante que eu não me negligencie, porque nós recebemos muito de Deus. Se estamos aqui hoje vivos, recebemos uma família, recebemos um corpo, e fomos criados, fomos cuidados, recebemos um teto, bem ou mal, pessoas dentro das suas possibilidades nos amaram, cuidaram de nós. E isso dedicaram o seu tempo para que nós pudéssemos sobrevivermos, para que nós pudéssemos crescermos. E essa parábola também nos alerta, explica as expectativas de Deus para com a gente, né? É que nós nos esforcemos para nos tornar, não para nos tornarmos perfeitos, mas para melhorar um pouquinho, nós para evoluirmos e que ao final dessa jornada nós termos ao menos os juros, uns centavos, né, como na parábola, como fruto para nós apresentarmos a Deus, da nossa história, da nossa passagem aqui. E às vezes nós esperamos a condição, o momento ideal para trabalhar pela nossa evolução, para sermos caridosos, fraternos, esperando e esperando, esperando, corremos o risco de perder a encarnação, esperando por esse momento ideal. Quando eu me aposentar, quando eu me formar,
quando eu ficar curado, etc, etc. Nós precisamos nos encorajarmos e não nos preocupar com as falhas. É importante, às vezes, a gente tentar fazer aquilo que é possível, porque nós não recebemos missão maiores do que aquela que nós demos conta. Deus distribuiu os dons, assim também como as dificuldades, de acordo com as nossas possibilidades, aquilo que a gente consegue suportar. Imagina quando a gente vai fazer uma corrida, uma prova, a gente não conhece, a gente não começa logo de cara correndo. Vamos correr uma maratona, 42 quilômetros, 44. A gente começa um passo, segundo passo, uma caminhada, depois a gente vai 1 quilômetro. E assim Deus, que Ele vai distribuindo também os dons de acordo com a nossa possibilidade. Então não tenhamos dúvidas, nós estamos no lugar certo onde nós deveríamos estar, na família, com o trabalho que nós temos. O convite, o alerta é para que nós possamos ser fiel, dedicar aquilo que a gente for fazer, que a gente tenha os melhores sentimentos. Se eu for lavar uma vasilha, que eu tenha prazer, que eu tenha satisfação. Se eu for fazer uma comida, que seja a melhor comida, um arroz e feijão mais simples, mas que seja bem feito, bem cuidado, com carinho, com sentimentos. E Deus está sondando o nosso coração. Se às vezes, se eu moro numa casa simples, se eu moro no barracão, eu gostaria de morar numa mansão, mas se eu não aprender a valorizar o meu barracão, o meu um quarto, eu vai ficar faltando. Deus não vou estar sendo fiel, porque na parábola ele falou para ambos, aquele que recebeu 5 talentos e para aquele que recebeu 2, os que conseguiram multiplicar. Vocês foram fiel no pouco. Olha só, o que recebeu 5, a gente, nossa, ele recebeu muito, ele recebeu 5. Não, mas diante do que Deus tem para nos ofertar, é abundância, é infinita, transcende tudo que a gente pode mensurar aqui, vai além. Mas a gente precisa aprender a ser fiel no pouco, a trabalhar com aquilo que a gente tem, com os recursos que a gente tem. E o maior perigo para o nosso futuro é a apatia. Se eu ficar apático, parado, esperando, reclamando, as coisas não vão acontecer. Afinal de contas, nós temos 2 opções: ou avançar em direção ao crescimento, ou recuar em direção à segurança, a gente ficar quieto, prostrado, caímos em depressão. Todo motivo é válido, porque dói muito, é difícil superar. Mas nós precisamos ter essa fé no nosso coração, avançar, dar os passos que a gente consegue. E todos nós somos uma mistura de pontos fortes e pontos fracos. Nós temos os nossos desafios, mas nós temos também os nossos pontos fortes, que é sermos filhos de Deus, que ao elevarmos a nossa mente, o nosso coração em prece, em fazer um pedido, não tardará a chegar companheiros espirituais para nos auxiliar, para intuir os amigos à nossa volta para nos ajudar. Porque, afinal de contas, ninguém tem tudo e ninguém carece de tudo. Nós recebemos na medida que nós damos conta de administrar os recursos, os talentos, assim também os problemas. E se nós esperarmos até estarmos prontos para fazer algo, nós vamos ficar esperando a vida inteira. Como Madre Teresa de Calcutá fala, que a gente não tem de ser grande para começar, mas nós precisamos começar para ser grande, fazer um impacto maior, positivo, de preferência onde que nós nos encontramos, né? Então que nós possamos refletir sobre essa parábola do talento, sobre os dons que Deus deu para cada um de nós. Se a gente for pontuar, é óbvio que a gente gostaria de ter algumas coisas a mais para facilitar a nossa jornada, mas a gente tem aquilo que a gente precisa e que nós possamos nos esforçar para as novas conquistas.
se eu quero ter um trabalho melhor, que eu possa me dedicar a estudar, mesmo se eu já tenho 80 anos de idade, que eu comece a estudar agora, fazer um curso. Se eu estou num processo envolvido na doença, que eu possa fazer mentalizações, fazer as minhas preces, minhas orações, que a cura vai chegar no tempo certo, como André Luiz coloca para gente numa das suas frases, nas suas pérolas belíssimas, através da mediunidade do nosso amigo Chico Xavier. Busque agir no bem enquanto dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Então, às vezes, a gente fica passando o tempo, nos entretendo com as questões materiais e o essencial nós negligenciamos. Mas Deus, Ele espera pacientemente o nosso tempo. Como falou, Ele nos ofertou todos os talentos e saiu para viajar, nos deu o nosso livre-arbítrio, está esperando o nosso tempo, para que nós possamos aí nos despertarmos. E o quanto antes é melhor para nós mesmos e todos aqueles que estiverem à nossa volta. Sem querer mudar as pessoas à nossa volta, com pregações, mas com o nosso exemplo. A gente dá o nosso exemplo, o nosso esforço, na medida do que a gente dá conta. E um passo, o segundo passo, o terceiro passo, e as coisas vão acontecendo no sentido do nosso crescimento e no crescimento também das pessoas à nossa volta. As nossas atitudes de caridade, do bem, sermos pessoas melhores, são os bens, são os talentos que nós estamos conseguindo multiplicar. Então, que nós possamos permitir que essa historinha simples, essa parábola simples, possa tocar os nossos corações, para que nós possamos despertar da importância de nós trabalharmos em prol do nosso crescimento, de todos os irmãos à nossa volta, os nossos familiares, nos locais de trabalho, os nossos irmãos que se encontram nas ruas. Na medida das nossas possibilidades, que nós possamos ter um olhar de compaixão, de fraternidade, de sem cobrança, de trabalhar o perdão, o auto-perdão. Então, que nós possamos contar com o apoio, com o amparo de toda a espiritualidade superior nos nossos processos, na nossa caminhada. Vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade, por todos os talentos, a Jesus, o nosso Mestre amado, e vamos, em forma de agradecimento, emitindo vibrações fluídas, vibrações de muito amor, de muita luz do nosso coração, energias sinceras, salutares, para proporcionar o equilíbrio necessário nesse local onde que eu encontro, no meu lar, para que a paz, para que a luz alcance todos os nossos corações, que Jesus consiga, através dos seus trabalhadores de luz, auxiliar a cada um de nós aqui presente. Que essas vibrações possam alcançar os nossos irmãos que se encontram nos hospitais. Que essas vibrações possam alcançar os nossos irmãos que se encontram nas ruas. Aqueles que se encontram desolados, pensando que são os coitados, mas não são. Todos somos filhos de Deus e iremos nos tornar anjos, nos tornar espíritos evoluindo, participando da abundância celeste, mas cada um a seu tempo, e que nós possamos estender as nossas mãos para aqueles junto a nós, nesse momento emitindo vibrações de amor, de paz, de muita luz, os nossos irmãos que se encontram nos países em guerras, aqueles que se encontram com pensamentos suicidas, aqueles que já se encontram no plano espiritual, que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus possa inundar os seus corações, as suas mentes, proporcionando todo o equilíbrio, toda a clareza mental, todo o refazimento energético que eles estão necessitados nesses instantes. Vamos dando graças a Deus e que assim seja.